meninas, nós estamos aqui para continuar a comemoração do mês da biblioteca e hoje nós vamos conversar com a autora Vina Ferreira, ela que é autora de diversos livros e uma leitora voraz. E ela quer compartilhar com nós os seus pensamentos e os seus sonhos. Então, bem-vinda, Vina. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, eu. Desculpa. Não, pode falar. Então, na verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho como escritora, que é uma coisa que eu amo muito. E é uma honra estar aqui fazendo parte desse evento de vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. E Vina, conta pra gente um pouquinho qual que é a sua relação com a biblioteca, se quando você era criança você ia, sua mãe te levava, ou você ia na escola, ou se também não teve, né? Tem pessoas que às vezes não vão, né, na biblioteca. Então, deixa eu te contar que eu tenho uma história bem legal em relação às bibliotecas, porque eu estudei no SESI, da primeira à oitava série. E no SESI, na minha época, né, porque eu sou uma mulher de 54 anos, dia 15 de abril eu completo 55. E na minha época, a gente tinha um carro da biblioteca. Era um caminhão-furgão que vinha uma vez por mês na escola. E quando eu paro assim para pensar e vem a memória, eu sinto o cheiro dos livros, sabe? Porque eu era tão menininha e eu entrava naquele caminhão e ficava assim deslumbrada, porque era um furgão grande e tinha livro por todos os lados. E aí a gente entrava e via aquele mundo completamente, né? Fantástico, com muitas possibilidades, muitas histórias. Então, o meu primeiro contato com a biblioteca foi por conta desse caminhão, desse carro biblioteca que o SESI tinha. E todo mês eu pegava um livro, levava para casa. Quando eu não conseguia ler sozinha, a mamãe ajudava. Mas, desde menina, eu sempre gostei de ler. E eu tenho essa lembrança gostosa, essa lembrança boa. Que legal. E quem foi o maior incentivador assim, de leitura para você? Você acha que foi sua mãe por te levar, te apoiar, ler para você em casa? Sem dúvida. Na escola também, né? Porque eu tenho boas lembranças dos meus professores que faziam, né, aquelas leituras coletivas em sala de aula, que a gente tinha que cada aluno ler um pedaço. Então era bem gostoso e eu tenho assim boas memórias dessa época. Mas, sem dúvida nenhuma, minha mãe também foi uma grande incentivadora. Porque a mamãe, ela costumava contar histórias para a gente quando a gente era pequeno. Eu lembro que a gente sentava na cama, todo mundo, assim, pertinho dela, tudo meio encorujadinho. Eu tenho 3 irmãos. Na época tinha 2, porque o Camilo, que é o mais novo, ele veio depois disso. Né? Ele é 8 anos mais novo do que eu, então dá uma diferença grande. Tá. Mas tinha as minhas primas que vinham para casa passar o final de semana, passar férias, e a gente ficava todo mundo em volta da mamãe e ela lendo para a gente os livrinhos que a gente pegava do carro da biblioteca. Então, e ela incentivava, ela fazia a gente ler, ela lia um pedaço e depois dava o livro para a gente ler a continuação, sabe? Então, sem dúvida nenhuma, minha mãe foi uma incentivadora para mim. Normalmente é em casa, né? Às vezes até as histórias de família, né? E são histórias, né? E aí a gente vai ouvindo as histórias da avó, da mãe, do pai. E a gente fica, quando a gente é criança, a gente vai, né? Ficando encantado com aquilo. É muito bom. E eu tenho muitas histórias, assim, da minha família. Muito gostoso. É muito bom. E tem algum autor, assim, livro que você goste mais, assim, que você sempre que pensa, assim, você fala, não, esse livro eu sempre indico porque marcou minha vida, ou algum autor, assim, que você fala, nossa, esse autor, sempre que lança alguma coisa, ou que eu vejo alguma coisa, eu compro, eu vou atrás. Então, eu tenho, assim, um gosto muito peculiar, porque eu gosto de fantasia, sabe? Então, hoje, eu gosto dos livros da J.R. Ward, eu sou, assim, uma fanzoca da Irmandade da Daga Negra, que é uma série de vampiros que eu gosto muito. Mas
Quando menor, quando mais jovem, eu lembro que tem um livro que marcou muito a minha vida, eu já era adolescente, que se chama Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Nossa. E esse livro mexeu muito comigo quando eu li, sabe? Porque eu ficava imaginando assim, putz, o cara escreveu o livro, porque ele escreveu o livro lá atrás, né? Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas me parece que ele escreveu esse livro em 1969. Então, eu tinha 3 aninhos quando ele escreveu o livro. E eu ficava imaginando, na minha adolescência, como que ele podia ter essa coisa da visão, né, de ir tão longe. Porque o Admirável Mundo Novo, ele desenha um mundo completamente novo, porém, é uma situação que hoje a gente convive com ela, porque hoje a gente já fala de clonagem, a gente já fala de seleção, né, de pessoas. Então, eu fiquei assim muito encantada com o livro. Foi um livro que marcou a minha vida. Nossa, esse livro, quando eu li ele, faz pouco tempo que eu li ele, acho que faz um ano, assim, foi no começo da quarentena que eu li ele. Eu sempre ouvia, conhecia o autor tal, mas não. E eu fiquei, mesmo, né? Sabe, e realmente ele é um cara, ele é uma pessoa temporal, né? Ele escreveu coisas Exato. que estão acontecendo agora, né? Exato, é um cara visionário, né? Parecia que ele conseguia olhar lá na frente, né? Parecia que ele estava prevendo um futuro que hoje nós estamos vivendo, né? É muito interessante. Eu curto muito esse livro, eu já li mais de uma vez. Mas ele mexe com a gente mesmo, ele mexe em todos os sentidos, né? Porque aí você pensa, nossa, mas que como se ele fosse uma coisa muito forte, assim, mas que se você for pensar, não, realmente isso está acontecendo. Não tão forte do jeito que ele mostra lá. Mas, por enquanto, né? Por enquanto, mas vamos ver. Sei lá, né? Do jeito que a gente está vivendo, será que a tendência não é realmente esse tipo de coisa? A gente ser chamado de louco, né? Porque a gente ainda preserva algumas situações, alguns valores, que hoje em dia, às vezes, está difícil, né? Nossa. E agora tudo vai mudar, né? Com a questão da pandemia, com a questão do novo normal, né? Que todo mundo falando. Eu acho que já está mudando, né? Já. Essa coisa essa coisa do apego que o brasileiro tem, né? De se pegar mesmo, de se abraçar, de se beijar, coisa do toque. A gente já está sentindo falta disso, né? Porque você não pode, né? Agora não dá para você abraçar uma pessoa que você ama, por exemplo, um avô, uma avó, porque você quer proteger, né? Então, é realmente uma situação complicada, diferente. Eu acho que a situação do medo, né? Eu vou abraçar aquela pessoa, posso fazer alguma coisa contra ela, pelo simples abraço, né? Pois é. Mas olha, eu sou uma pessoa assim, que eu acredito muito que tudo tem uma razão de ser. Eu acho que nada é por acaso. Eu acho que, de repente, a gente precisava passar por isso para a gente poder se autoconhecer e se descobrir, né, que nós somos parte de um todo e o todo é parte de nós. Então, nós temos que ter um pouco mais de igualdade, né? Tratar as pessoas com um pouco mais de igualdade e entender que quando um sofre, todo mundo sofre. Então, eu tenho comigo que é uma fase, talvez, de aprendizado para o ser humano, levando em conta aquela máxima que diz que quando não é por amor, é pela dor, né? E então talvez o ser humano precise aprender a respeitar o seu próximo, principalmente. Mas vai passar. Eu tenho assim fé que os dias vão voltar a ser como eram e a gente vai voltar a estar junto, a se abraçar novamente. E quem sabe, né, a gente possa sentir aí que estamos voltando, mas de uma forma melhor, como pessoas melhores. Tomara, né? Vamos pensar positivo. Acho que é o desejo de todos, né? Tomara. E falando dos seus livros, então você tem outros livros, né?
que são para adultos. E aí você resolveu escrever A Caixa de Sonhos, que é uma literatura infanto-juvenil. Esse daí. Queria que você contasse um pouquinho como que foi a ideia, o porquê de escrever, já que você é uma autora de livros adultos, o porquê escrever para as crianças também. Então, na verdade, a escrita começou na minha vida num processo muito natural. Eu nunca me vi como escritora quando eu era criança ou quando eu fiquei mais adulta. Eu nunca brinquei nas minhas brincadeiras ou nos meus comentários de falar, eu vou ser escritora, ou eu quero ser escritora. Não, eu nunca tive a ambição de ser uma escritora. Aí eu trabalho no Hospital de Câncer, no interior de São Paulo, trabalho na cidade de Jaú, e eu sempre tive um trabalho muito dinâmico. Eu viajava muito, porque eu fazia projetos de captação de recurso. Então, eu viajava muito, eu não parava. E era um trabalho, assim, constante. Aí mudou, eu mudei de setor e a minha vida foi ficando um pouquinho mais calma. Eu parei de viajar e eu me vi em casa, assim, todos os dias. E eu não sou uma pessoa que assisto televisão, eu não sou adepta de novelas, esse tipo de coisa. Eu gosto muito de filmes, mas não sou aquela pessoa que tem o hábito de todo dia ligar a televisão no mesmo horário e assistir a programação, sabe? E aí eu comecei a ficar ociosa. Então, me veio à mente que eu tinha um texto iniciado, que eu tinha começado a escrever em 2011. Eu escrevi 40 páginas de um livro e deixei no meu computador. E aí eu me vi ali, ociosa, falei, vou olhar para aquele texto que eu escrevi. E foi ali que tudo começou. Eu comecei a escrever, a desenvolver esse hábito. Eu escrevi uma série chamada Novo Mundo, que é para adulto. E depois que eu escrevi, eu fui descobrir uma forma de publicar. E aí eu criei um nome, um pseudônimo, porque Vina Ferreira é meu pseudônimo, meu nome de batismo, meu nome de registro é Shirley Batista Spernega, que agora eu tenho nome de casada, mas é Shirley Batista. E aí eu falei, eu preciso criar um mundo novo para mim como escritora. E aí eu fui, pensei e peguei o nome das minhas duas avós. Vina é minha avó paterna, desculpa. Vina é a mãe do meu pai, que ela já é falecida, e Ferreira é o sobrenome da mãe da minha mãe, que também é falecida. Porém, as minhas duas avós, elas foram pessoas muito presentes na minha vida. E aí eu criei a Vina Ferreira. E com a Vina Ferreira, eu criei um mundo para a escrita, porque era um mundo à parte. A Shirley está lá, tem o trabalho dela, é a dona de casa e tudo mais, mas a Vina era a escritora. Sim. E eu criei um Facebook com o nome de Vina Ferreira. E comecei a postar, e os meus livros começaram a sair, as pessoas começaram a falar do meu trabalho. E foi crescendo, foi crescendo. Em 2019, eu comecei em 2015. Em 2019, o meu sobrinho de 12 anos, que se chama Murilo, e a minha sobrinha, que é sobrinha do meu marido, que se chama Isadora, eles sempre foram muito amigos, sempre ficaram muito juntos. E aí, um dia, o Murilo chegou para mim, eu fui buscá-lo na escola, que a minha cunhada me pediu. E aí, eu cheguei, ele olhou para mim e falou assim, tia, eu tô chateado com você. Eu falei, nossa, por quê, amor? Ele falou, porque você é escritora agora? E todos os meus amigos falam que a mãe vê você no Facebook, que você aparece no Instagram, que você está fazendo sucesso e eu nem posso ler os seus livros. Eu falei, por isso não. Então a tia vai escrever um livro que você possa ler. E aí eu criei a Caixa dos Sonhos. E a personagem principal da Caixa dos Sonhos, né, que são duas crianças, né, é o Murilo e a Isadora, porque foi uma forma que eu encontrei de levar um pouco do meu mundo da escrita para os meus sobrinhos, né? São duas pessoas que eu amo muito, que fazem parte da minha vida, e o Murilo é meu único sobrinho, eu não tenho filhos, então eu quis, de alguma forma, criar um mundo que fosse
dele, mas criado por mim. E aí surgiu a Caixa dos Sonhos. E foi um momento maravilhoso na minha vida, porque a Caixa dos Sonhos acabou abrindo algumas novas possibilidades que me fizeram muito bem, sabe? Me trouxeram uma energia muito boa. Para encerrar, porque eu sou muito falante mesmo, Não, pode mas falar. para contar um pouquinho mais sobre o livro, quando eu escrevi com a intenção de fazer algumas cópias só para o Murilo, porque eu pensei assim, falei, eu escrevo se ele gostar da história, eu então mando fazer algumas cópias numa gráfica, pego uma editora, pago e mando fazer algumas cópias só para ele poder levar para os amiguinhos e falar que foi a tia que escreveu. Só que aí surgiu um concurso da editora Hope. Ela lançou um edital público que ela ia selecionar um trabalho infanto-juvenil. E eu peguei o manuscrito e mandei. E eu já tinha mostrado para o Murilo, ele falou que tinha gostado, que já tinha lido mais da metade. Eu peguei e falei, então tá bom, vou mandar para a editora. E mandei. E o meu livro foi selecionado. E aí foi o primeiro trabalho que eu fiz, assim, que foi tudo pela editora. Então, a editora desenvolveu a capa, a editora fez toda essa diagramação bonita do livro. Ó. O livro é muito bonito. Olha, vendo? Uhum. Olha que legal. Ele é muito bonito. E é uma história de dragões, é uma história de fantasia. Então, aí a editora produziu o livro e, por coincidência, na época que ela produziu, eu fui convidada para participar da Feira do Livro de Genebra, na Suíça. Não. Eu fui convidada por uma amiga que também é escritora, e aí acabou dando tudo certo, e eu acabei lançando a Caixa dos Sonhos lá em Genebra. Então, foi, assim, muito emocionante, foi uma coisa deliciosa. Quando eu voltei para o Brasil, que eu fiquei 5 dias na feira, na verdade, eu fiquei 10 dias fora, né? Mas foram 5 dias de feira. E eu vendi vários livros na feira para as crianças. Eu tenho várias fotos da feira lá em Genebra com as crianças em minha volta, porque tem muitos brasileiros que moram na Suíça. Então, foi muito legal. Aí, quando eu voltei para o Brasil, que eu postei as fotos e mostrei o lançamento do livro, foi um boom aqui na minha região. Então, várias escolas me convidaram. Eu fui fazer palestras em várias escolas. Levei o livro em várias escolas. Alguns professores adotaram o livro para leitura com as crianças, porque é uma história de amor, é uma história de família. Apesar de ser uma fantasia, tem muita coisa, muitas mensagens sobre respeito às diferenças, respeito ao meio ambiente, respeito aos mais velhos. Então, foi muito legal. Eu acho que esse livro ele abriu uma porta nova para mim, e me deu uma motivação para não escrever só para adultos, mas escrever para criança também, né? Eu estou aí com um projeto novo, não sei quando vai ficar pronto, mas também não tenho pressa, eu gosto de deixar as coisas fluírem naturalmente. Mas, enfim, foi assim que surgiu a Caixa dos Sonhos na minha vida, né? E é assim que ela está me levando para outros mundos. Não, e ele te levou também para um lugar assim de incentivo à leitura, você indo para escolas, indo para outros lugares, para festivais, nossa, e abriu muita porta para você, né? Pois é, agora, recentemente, uma amiga que mora na Suíça, ela se chama Ati Alonso, ela é escritora também, e ela escreve para adultos também, e ela me convidou por conta do livro infantil, né, do livro infantil juvenil, para fazer parte de um projeto que ela criou em parceria Brasil-Suíça. É um projeto maravilhoso que ela faz, ela busca pessoas para apadrinhar crianças carentes que moram em regiões menos favorecidas, assim, sabe, pessoal que mora mais assim lá para o fundão do Nordeste, que não tem quase escola, que não tem aquela dificuldade enorme de escolas. Então,
que ela faz? Ela faz um cadastro dessa criança que tem esse grau de necessidade, e aí ela divulga entre uma rede que ela tem de amigos lá na Suíça e aqui no Brasil, buscando pessoas para apadrinhar. Então, o padrinho, quando ele adota essa criança, o que ele faz? Ele paga a escola, uma escola particular, uma escola melhor, para essa criança até ela terminar aquele ponto. Então, é o ensino médio, é o ensino fundamental, sabe? Mas ela, por exemplo, do primeiro à oitava, aquele padrinho assume a responsabilidade de cuidar da educação daquela criança até esse período escolar. E o projeto dela é muito legal, é um projeto lindo. Muito lindo, muito lindo. E ela me convidou para que eu pudesse fazer uma leitura coletiva com as crianças. Então, ela selecionou 5 crianças que moram, 5 delas moram no Recife e uma delas mora no Rio Grande do Norte. E eu encaminhei o meu livro para essas crianças e elas têm a missão de ler, e depois nós vamos marcar um encontro virtual e nós vamos conversar sobre o livro. Nossa, então, é uma forma de motivar também, né? A criança a ler. Então, foi assim, eu me senti honrada com o convite dela. A gente já fez uma das leituras com um menino que mora no Rio Grande do Norte, ele se chama João Vitor, e foi muito gostoso. A gente ficou assim, um tempão batendo papo, ele me contou detalhes do livro, e ele falou que ele leu o livro, e em uma semana ele ficou tão curioso para ler, e ele falou assim, desse jeitinho: olha, Vina, eu não sou uma pessoa que gostava de ler, mas depois que eu conheci o seu livro, eu quero ler mais livros. Então, você precisa escrever mais livros para que eu possa continuar lendo os seus livros, porque agora eu gosto de ler. Então, isso é uma satisfação muito grande para a gente. Não tem o que pague. É muito gostoso. Infelizmente, a gente tem um déficit, assim, até de ter bibliotecas e de conversar sobre isso, né? Conversar sobre livros e falar e mostrar, às vezes, né? Então, isso tudo mostra que isso vai muito além, às vezes, né? Porque, às vezes, né, na vida dele, ele nunca teve a oportunidade, né? Então, isso é dar oportunidade, né? Pois é. A primeira e foi coisa, muito legal, sabe? Então, eu falo que a Caixa dos Sonhos, ele abriu um caminho novo, né? Tanto que eu estou aqui batendo um papo com você por conta do livro, né? Então, para mim, assim, é muito grandioso isso. Eu me sinto muito privilegiada, né? Eu acho que é um presente que o universo me mandou. Poder, de alguma forma, interferir, ajudar, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe que as crianças são tão carentes desse processo de ler mesmo, de desenvolver a mente através da leitura. Então, eu me sinto muito, muito abençoada por poder fazer esse tipo de coisa. Nossa, é mesmo, muito mesmo. Parabéns. E o Murilo, o que ele achou de tudo isso? Parece que tem um recado dele aí que ele deixou para você. Ai, que lindo, Murilo, né? Quando ele leu, eu falei para ele assim. Aí, quando a gente, o meu trabalho foi selecionado pela editora, eu contei para ele, falei, Mu, o livro que a tia escreveu para você foi selecionado pela editora. Então, a tia gostaria muito que você fizesse, falasse o que você sentiu do livro, para que a tia pudesse registrar isso. Porque o livro é dele, eu escrevi, mas é dele, né? Então, eu queria que tivesse um pedacinho dele no livro. E aí ele falou, tá bom, tia, eu vou ler e eu vou escrever para você depois alguma coisa falando o que eu achei. E aí depois ele me mandou um áudio no celular, e eu, então, só digitei o áudio dele e a gente fez a orelha do livro, que é esse pedacinho aqui, ó. O que está aqui, e está escrito assim, ó, eu vou ler para você. Leia, por favor. Um dia, eu pedi para minha tia escrever um livro que eu pudesse mostrar aos meus amigos. E então,
ela escreveu A Caixa dos Sonhos, imprimiu e me pediu para ler. Depois de um tempo, ela me perguntou o que senti ao ler a história. Pois bem, fiquei surpreendido e, ao mesmo tempo, muito contente em saber que ela escreveu um livro para mim e para minha amiga Isa. Achei a história criativa e logo nas poucas páginas que li, deu para sentir que tem muitas coisas emocionantes. Tenho certeza que quando o livro for publicado, será uma grande festa. Parabéns, tia, por escrever um livro maravilhoso. Te amo, Murilo Batista. Que lindo, maravilhoso. É uma coisa assim que eu fico imaginando, sabe, Michele, quando ele ficar adulto, né? Porque ele tem o livro, tá guardadinho. Quando ele ficar adulto, que ele tiver os filhos dele, que ele vai pegar o livro e vai falar: olha, esse livro aqui foi a tia Shirley que escreveu para o papai. Então, eu acho que, porque quando você escreve um livro, de alguma forma, você eterniza os seus sonhos, né? As suas fantasias, você coloca ela em páginas, em letras, assim, você eterniza isso, porque um livro é para sempre. Daqui 20 anos, né? Alguém pode encontrar o livro da Vina em alguma biblioteca ou na casa de alguém, virar as páginas e falar: nossa, que livro lindo! Então ele vai estar lá. De repente, eu nem estou mais aqui fazendo parte desse mundo e o livro está aqui, continuando, dando sequência a uma história de amor que é a minha história com meu sobrinho. Ah, que lindo, muito lindo, gostei. Ah, adorei conversar com você. Você quer deixar algum recadinho? Você tem redes sociais que o pessoal pode te seguir, pode comprar seu livro? Eu tenho, e se alguém tiver interesse, quiser conhecer a Caixa dos Sonhos, ou algum adulto quiser conhecer os meus outros livros, é só me procurar, Vina Ferreira, meu Facebook, é facinho de achar, tá? Ou também pelo Instagram, que é vina.ferreira. Então, é facinho de me achar. Eu tô lá, as pessoas me procuram sempre pelas redes sociais, eu mesma vendo os meus livros, eu costumo enviar com alguns brindezinhos muito especiais que eu mando fazer para os meus leitores. E vai ser um prazer, né, receber novos leitores na minha vida. Sejam bem-vindos. Aqui o coração é grande, cabe todo mundo. Com certeza. E o recado que eu quero deixar, principalmente para as crianças que vão assistir, os adolescentes que vão assistir esse vídeo, é assim: eu sei que nós vivemos num mundo de tecnologia. Eu tenho consciência disso. Eu também, ó, tenho meu celular, adoro mexer nele, tenho meu Facebook, também tenho meu Instagram, estou sempre lá plugada. Mas a vida não é só isso aqui, tá? Você tem que usar isso aqui em benefício para você crescer, para você evoluir. E a leitura ainda é a melhor forma de desenvolver, ó, a sua cuca, o seu cérebro. Quem lê, fala melhor. Quem lê, escreve melhor. Quem lê, raciocina melhor. Porque a leitura é um hábito que a gente tem que criar e é essencial para a nossa vida. Ler é uma forma de você viajar, né? Porque quando você lê um livro que você gosta, que a história te atrai, que a história te pega ali, você vai embora, você viaja, você se transforma, você deixa de ser quem você é para você se transformar no personagem que você está lendo. E isso tudo é muito bom para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente aprender. Então, leiam, não tenham preguiça. Se não gosta de pegar o livro, sentir o cheirinho, virar as páginas, leia pelo celular. Tem um monte de livro digital, um monte. Mas o importante é ler, é não desistir desse caminho da leitura, porque só assim nós vamos conseguir desenvolver a mente, né,
para que vocês, que são o futuro desse mundo que está aí, possam realmente fazer dele um mundo melhor. Como que a gente deseja ter um mundo melhor se a gente não trabalha por isso? Então, ler também é uma forma de trabalhar para se ter um mundo melhor. Porque quando a gente lê, a gente aprende. E quando a gente não se deixa manipular. E o mundo tem um monte de gente que gosta de manipular. Principalmente quem está no poder, está o tempo todo ali querendo manipular, fazer de conta que aquilo é bom. E quando você não sabe, você aceita. E aí, como é que você pode não aceitar? Quando você aprende. E aprender é um processo de escola, de leitura, de dedicação, de amor. Então, leiam, tá bom? Esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Leiam. Se não querem ler o meu livro, leiam outros, mas leiam, porque ler é muito importante. Obrigada. Adorei conversar com você. Adorei te conhecer. Que bom, eu também. Parabéns pelos seus trabalhos, achei lindo. Nossa, e que esse livro te leve aí para muitos outros lugares e que venham outros livros para a gente conversar mais aí depois. Que bom, que bom. Obrigada, Mi, de coração, muito obrigada por essa oportunidade. Foi uma delícia passar esse tempo com você. E eu espero de coração que essa pandemia passe logo e que um dia a gente possa se conhecer pessoalmente e dar um abraço bem gostoso. Tomara. E vai acontecer logo. Se Deus quiser. Muito obrigada. E é isso. Adorei conversar com você. Obrigada. Um beijo. Um beijo.